já pode começar com isso. Eu estou muito curioso para ouvir de você. Eu acho que o pessoal aí, que muita gente vem do direito, não está muito ligado com essa questão mais técnica. Então, assim, a gente tirar todo o hype também que existe, que tem uma função, mas também às vezes atrapalha, cria um pouco de espuma, os interesses comerciais. O que é realmente inteligência artificial, Cláudio? O que você viu aí nos últimos anos, o que realmente é inteligência artificial do ponto de vista da pesquisa, da área técnica? Olha, é sempre complicado responder o que é inteligência artificial. O mais importante é que não é uma tecnologia, é um tipo de problema, tá? Que a gente chama de inteligência artificial. São aqueles problemas que, para o computador resolver, ele vai usar, ele vai ser percebido como se estivesse usando uma inteligência humana. Tá? Então, por que isso é importante? Porque quando a gente fixa inteligência artificial na classe de problemas, como entender linguagem, dirigir um carro, andar na rua, a gente libera ela da tecnologia específica que está sendo usada. E ao longo, se você olhar essa oscilação de verões e invernos que você mostrou, no fundo é a oscilação de diferentes tipos de tecnologia. Então, primeira coisa, ligando com o papo que você falou assim, nós temos que ligar qualquer questão regulatória não com a tecnologia, mas com o tipo de problema que ela está resolvendo. Tá certo? Eu acho que isso é uma visão bem importante. Agora, se você olhar aí os últimos 10 anos, a gente teve um avanço enorme nessa área. Por quê? Porque a gente conseguiu resolver um problema que incomodava muito o avanço de toda essa área nos últimos 50 anos, que é fazer um computador perceber coisas similares entre si, da maneira que um humano percebe coisas similares. Por exemplo, fazer um computador perceber que duas frases são parecidas. Poxa, isso não é fácil de fazer? Olha, a gente ficou anos e anos tentando escrever programas da maneira tradicional para fazer isso e falhamos. Perceber que duas imagens de gato são parecidas. Falhamos. Não tinha, não é? É um problema muito simples na nossa visão de humanos, porque a gente é muito bom nisso. E a gente tem na nossa cabeça um hardware muito poderoso para fazer isso. Tá? Eu digo assim, nos últimos 10 anos que a gente já vê o problema da similaridade, de deixar o computador capaz de perceber coisas parecidas. Isso foi um avanço gigante, gigante. Assim, tirou uma pedra enorme do caminho. Mas nem tudo pode ser resolvido por tem uma série de processos de decisão que você usa a similaridade. Eu quero, sei lá, fazer uma decisão judicial de maneira semelhante ao que foi feito no passado, mas você não usa só isso para tomar decisão. Você usa princípios, você aplica regras e assim por diante. E isso a inteligência artificial hoje ainda está tentando resolver. Então, outro exemplo comum que se fala, carros autônomos. Poxa, a gente conseguiu resolver o problema de descobrir, olha, aquele pedaço da imagem parece um carro, aquele lá parece um pedestre. Isso avançou demais. Mas quando você olha, dirigir é enxergar o que está na sua frente, entender o que esses diversos elementos estão tentando fazer, se comunicar com eles. Tá? Existe todo um esquema de troca de sinais que é importante. Isso ainda é difícil para um carro. Então, essa tecnologia, por exemplo, de carros autônomos, a gente é capaz hoje de aplicar em situações controladas. Um depósito, um porto, uma faixa exclusiva na autobahn. Agora, eu vou botar um carro autônomo na 23 de maio, aqui em São Paulo, em que você vai ter que negociar com os motoqueiros em volta de você, que tem todo um código de ética do que é permitido e do que não é, não escrito. Então, assim, na prática, muitos desses problemas são muito mais complicados do que simplesmente
essas partes que nós resolvemos. Mas só com o que a gente resolveu, a gente fez um enorme avanço e é capaz hoje de resolver certos problemas que a gente não podia resolver 5 anos atrás. E aí vem nessa discussão da ética da inteligência artificial, né, sobre viés, essas coisas. Você acha que a máquina, no caso, ela pode chegar num ponto que ela vai, entre aspas, corrigir esses viéses humanos? Porque racismo, xenofobia são problemas da humanidade. A gente não pode esconder isso. A gente está há décadas aí tentando nos livrar desses problemas e tentando combatê-los, mas a gente sabe que é um caminho longo a perdurar. Você acha que as máquinas podem colaborar nisso, você criando programadores mais atentos a esses vieses e que podem tentar, já na programação de um chatbot ou na programação de uma máquina que vai olhar a questão da similaridade, corrigir essas questões? Olha, eu acho que é fundamental a gente entender que o que a gente tem buscado e que a gente conseguiu nesses últimos anos é replicar o conceito de similaridade do ser humano. Então, será o que é comportamento inteligente, principalmente dessas máquinas que foram, desses sistemas baseados em aprendizado de máquina, que tiveram muito sucesso nos últimos anos? O que é inteligência? É a réplica de um comportamento humano que é dito inteligente. Nós criamos máquinas que são capazes de replicar o comportamento humano, a percepção humana de similaridade. E muito do que a gente está vendo nessa história de viés por exemplo, racismo, esses problemas, é porque a máquina está replicando de uma maneira consistente o viés e o racismo e os outros problemas que ela encontra nos datasets que são os representativos do comportamento humano. Tá? Então, assim, sempre o que ela está fazendo? Ela está dizendo que, por exemplo, quando ela tenta prever crime numa vizinhança, ela replica o comportamento dos policiais naquela vizinhança, que muitas vezes é racista, classista e assim por diante. Mas tem uma vantagem. A primeira é que, quando a gente treina uma máquina, ela não é capaz de esconder isso quando observada, que nem os seres humanos. Essa sofisticação não tem. Então ficava até mais evidente, porque ela replica, porque você diz, não, eu vi acontecendo tal coisa, você consegue replicar exatamente. Tá? A primeira coisa quando você faz uma investigação, por exemplo, de racismo em alguma situação, é que as pessoas mudam o comportamento delas. Isso não acontece com a máquina. Isso é bom. Tudo bem, tem lá, vamos consertar, vamos corrigir. E tem técnicas para ajudar a corrigir. E a maioria delas passam por olhar meus dados, olhar o comportamento que eu capturei humano para ela replicar, que foi exemplo para ela replicar, e remover desse comportamento humano o viés que ele tem. Tá certo? Mas sempre que a gente pensar, tem que ir isso. Ela está replicando algo que ela fez por design. Ela é construída dessa forma. Agora, se eu puder falar só mais uma coisa que eu acho importante. É interessante que esses problemas de viés são muito anteriores a essa onda recente de inteligência artificial. Nós estamos usando há 20 e tantos anos sistemas de decisão que têm essas características. Tá? Isso tem um livro que eu gosto muito, de uma pesquisadora americana chamada Virginia Eubanks, que chama Automating Inequality, que ela conta 4 casos concretos ao longo dos anos 2000 em que se instalou sistemas baseados em estatística tradicional, em data science tradicional, e eles fizeram errado. Eles repetiram o comportamento errado que os humanos tinham e dos dados com que eles foram treinados. Eu acho fantástico que a gente fale em ética. Mas a ética, os mesmos problemas que a inteligência artificial tem em ética, todos os nossos sistemas de decisão baseados em computador tendem a ter. Ele foi programado. Muitas vezes o programador colocou o viés no programa, no código do programa. Então, assim,
quando nós falamos em regulação de IA, no fundo a gente deve expandir e dizer regulação do uso de sistemas computacionais em decisão. É isso que a gente já está falando. Felizmente, a definição que eles usam lá no projeto dá para quase botar tudo debaixo daquilo, e não só tecnologia de IA. E acho que esse é o lado positivo. A gente, pela primeira vez, está falando nisso.